A minha sogra deixou toda a herança dela pra mim e nada para os filhos dela. Gente, escuta só essa história, já me dê a opinião de vocês aí nos comentários. Minha sogra sempre foi uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, que ajudava todo mundo. Ela teve dois filhos, no caso o meu marido e a irmã dele. Quando eu me casei com meu marido, ele morava com a mãe dele, porque na época ela tava muito debilitada por causa de uma doença que ela tinha tido. Ela era consciente, sabe, gente? Ela conversava, ela entendia tudo que a gente falava, mas o corpo dela não conseguia fazer algumas coisas. Então ela precisava de ajuda pra tudo. Antes de eu casar com meu marido, ele e a irmã dele dividiam as tarefas em relação à mãe deles. Só que era sempre uma briga, porque nenhum dos dois queria ajudar, sempre ficava um jogando pro outro. Quando eu me casei com meu marido, eu fui morar na casa dela e eu fazia de tudo. Eu passei a dar banho nela, trocar as fraldas dela, eu lavava as roupas dela, dava comida na boca dela, e aí eu fui criando um carinho muito grande por ela, porque a gente conversava muito, enfim, a gente passava o dia todo juntas. E ela também pegou muito amor por mim. Ela falava pra todo mundo que eu era como se fosse uma filha que ela sempre sonhou, mas não teve a sorte de ter. Depois de alguns anos, o meu marido me traiu e eu me separei dele. Então a mãe dele falou pra ele que era pra ele sair de casa, porque a casa era dela, então era eu que iria ficar. E aí eu fiquei na casa dela com o meu filho, no caso o neto dela. Então eu fiquei morando com ela e continuei fazendo todas as coisas por ela. Gente, eu juro pra vocês que de um ano que a gente tava divorciado, se ele apareceu pra visitar ela 2 vezes foi muito. Ele sequer ligava ou mandava mensagem pra saber como ela tava. E a irmã dele era igual ou pior. Ela nunca apareceu pra visitar a mãe dela, não perguntava como ela tava e nem nada. Então era eu que ficava do lado dela o tempo todo. E, gente, além dessa casa que a gente morava, a minha sogra tinha mais um prédio de apartamentos que ela alugava. A minha sogra teve um AVC e acabou falecendo. E aí eu saí da casa dela, até porque não fazia mais sentido eu ficar morando ali. Só que aí o advogado dela entrou em contato comigo e falou que ele precisava ler o testamento dela. E quando nos reunimos, eu, meu ex-marido e a minha cunhada, que o advogado leu o testamento, ele simplesmente falou que ela tinha deixado tudo pra mim. Tanto a casa quanto o prédio de apartamentos, ela tinha deixado só pra mim. Gente, quando o advogado falou isso, eu fiquei sem acreditar. E o meu ex-marido e a minha cunhada começaram a brigar, dizendo que aquilo não existia, que eles iam entrar na justiça, que ia fazer isso e aquilo. E aí, depois que eles saíram da sala, o advogado dela falou que ela tinha feito esse testamento, mas querendo ou não, ela tinha os filhos, então eles tinham direito de alguma parte. Aí ele me disse que caso eles entrassem na justiça, que ele poderia me assessorar se eu quisesse, e eu aceitei. E eles realmente entraram na justiça, e depois de muita demora, a gente conseguiu marcar a audiência. E lá na audiência, eu levei todas as provas que eles tinham abandonado ela e que eu tinha ficado cuidando dela o tempo todo. Então o juiz determinou que a gente fizesse a venda do patrimônio maior, que era o prédio de apartamento, e dividir entre nós três, e a casa ficaria só pra mim. Então eu fiquei com a casa que ela morava e mais uma parte do dinheiro da venda dos apartamentos, por eu ter ficado com ela e cuidado dela até o final. O meu ex-marido fala mal de mim pra cidade inteira, dizendo que eu sou interesseira. Enfim, gente, vocês acham que houve interesse da minha parte? Me respondem aí nos comentários. A minha sogra deixou toda a herança dela pra mim e nada para os filhos dela. Gente, escuta só essa história, já me dê a opinião de vocês aí nos comentários. Minha sogra sempre foi uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, que ajudava todo mundo. Ela teve dois filhos, no caso